Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 44. A Morte de Kamsa. Depois que os lutadores de Kamsa expressaram sua determinação, a Suprema Personalidade de Deus, que é o matador de Madhu, enfrentou Chanura, e o Sr. Balarama, que é o filho de Rohini, enfrentou Mustika. Krishna e Chanura, e depois Balarama e Mustika, agarraram-se, mão a mão, perna a perna, e cada um começou a pressionar o outro para sair vitorioso. Eles se entrelaçaram, palma a palma, perna a perna, cabeça a cabeça, peito a peito, e começaram a se golpear. A luta aumentava, enquanto eles se empurravam de um lugar para outro. Um agarrava o outro e atirava-o ao chão, e um corria de trás para a frente do outro e tentava sobrepujá-lo, agarrando-o. A luta aumentava passo a passo. Pegavam-se, arrastavam-se e se empurravam, e então enlaçavam as pernas e mãos um do outro. As partes exibiram todas as artes da luta com perfeição, enquanto cada um tentava o melhor para derrotar seu adversário. Mas a audiência na arena de luta não estava muito satisfeita, porque os combatentes não pareciam estar igualmente emparelhados. Eles consideravam Krishna e Balarama como apenas meninos diante dos lutadores Chanura e Mustika, que eram homens enormes, sólidos como pedra. Sendo compassivas e favorecendo a Krishna e Balarama, várias senhoras da audiência começaram a falar que havia muita injustiça naquela luta. Certa senhora mencionou que tal luta entre lados incompatíveis acontecia bem na frente do rei. As senhoras haviam perdido o senso de diversão. Elas não podiam incentivar a luta entre os fortes e os fracos, e falaram: Mustika e Chanura são como raios, tão fortes como grandes montanhas, e Krishna e Balarama são dois meninos muito finos, de idade muito tenra. O princípio da justiça já deixou esta assembleia. Pessoas que estão a par dos princípios civilizados de justiça não ficarão para assistir a esta competição injusta. Aqueles que estão tomando parte nesta sessão de luta não são muito iluminados. Portanto, quer falem, quer calem, estão se sujeitando às reações das atividades pecaminosas. Mas, meus caros amigos, disse outra senhora na assembleia, olhem só para o rosto de Krishna. Há gotas de suor em seu rosto por perseguir este inimigo, e seu rosto parece a flor de lótus, com gotas de água. E outra senhora ainda disse: Vocês não veem como o rosto do Sr. Balarama se tornou especialmente belo? Existe uma matiz avermelhado em seu rosto branco, porque ele está entretido numa violenta sessão de luta com Mustika. Outra senhora ali da assembleia falou à sua amiga: Querida amiga, imagine só como é afortunada a terra de Vrindavana, onde está presente em pessoa a Suprema Personalidade de Deus, sempre com adornos de guirlandas de flores, e ocupada em cuidar das vacas, junto com seu irmão, o Sr. Balarama. Ele está sempre acompanhado de seus amigos vaqueirinhos, tocando sua flauta transcendental. Os residentes de Vrindavana têm a sorte de poder ver constantemente os pés de lótus de Krishna e Balarama, que são adorados por grandes semideuses, como o Sr. Shiva e Brahma, e pela deusa da fortuna. Não podemos avaliar quantas atividades piedosas as donzelas de Vrajabhumi executaram para serem capazes de desfrutar a Suprema Personalidade de Deus
e olhar para a beleza sem paralelo de seu corpo transcendental. A beleza do Senhor é incomparável. Ninguém supera ou iguala a beleza de sua pele ou o brilho de seu corpo. Krishna e Balarama são reservatório de todas as espécies de opulência, ou seja, riqueza, força, beleza, fama, conhecimento e renúncia. As golpes são tão afortunadas que podem ver Krishna e pensar nele 24 horas por dia, começando por ordenhar as vacas, ou debulhar o arroz, ou bater a manteiga de manhã. Enquanto se ocupam limpando suas casas e lavando seus assoalhos, elas estão sempre absortas, pensando em Krishna. As golpes dão um exemplo perfeito de como é possível praticar a consciência de Krishna, mesmo tendo diferentes espécies de ocupações materiais. Quem se absorve constantemente em pensar em Krishna não pode ser afetado pela contaminação das atividades materiais. As golpes, portanto, estão perfeitamente em transe, samadhi, o mais elevado nível de perfeição em poder místico. No Bhagavad Gita, confirma-se que quem está constantemente pensando em Krishna é um yogi de primeira classe, dentre todas as classes de yogis. Minhas queridas amigas, disse uma senhora a outra, devemos aceitar as atividades das golpes como sendo a forma mais elevada de piedade. Senão, como teriam elas conseguido a oportunidade de ver Krishna de manhã, quando ele vai para o pasto com suas vacas e amigos vaqueirinhos, e quando volta de tarde? Elas o veem com frequência tocando sua flauta e sorrindo de maneira brilhante. Quando o Sr. Krishna, a super-alma de todo ser vivo, entendeu que as damas na Assembleia estavam ansiosas por sua causa, ele decidiu não continuar lutando, mas matar logo os lutadores. Os pais de Krishna e Balarama, ou seja, Nanda Maharaj, Yashoda, Vasudeva e Devaki, também estavam muito ansiosos, porque não conheciam a força ilimitada de seus filhos. O Sr. Balarama estava combatendo o lutador Mustika da mesma forma que Krishna, a suprema personalidade de Deus, estava combatendo e lutando com Chanura. O Sr. Krishna parecia ser cruel com Chanura e imediatamente golpeou 3 vezes com seu punho. O grande lutador ficou abalado, para espanto da audiência. Chanura então aproveitou sua última chance e atacou Krishna, assim como um falcão mergulha sobre outro. Fechando as 2 mãos, ele começou a golpear o peito de Krishna, mas o Sr. Krishna não ficou nem um pouco perturbado. Não mais que um elefante que é atingido por uma guirlanda de flores. Krishna logo agarrou as 2 mãos de Chanura e começou a rodopiá-lo, e por esta simples ação centrífuga, Chanura perdeu sua vida. Krishna então lançou-o ao chão. Chanura caiu como a bandeira de Indra, e todos os seus ornamentos primorosos ficaram espalhados por toda a parte. Mustika também golpeou Balarama, o qual revidou ao golpe com muita força. Mustika começou a tremer, e sangue e vômito escorreram de sua boca. Sofrendo, ele abandonou sua força vital e caiu como uma árvore no furacão. Depois que os 2 lutadores foram mortos, um lutador chamado Kurta adiantou-se. O Sr. Balarama agarrou imediatamente em sua mão esquerda e matou-o despreocupadamente. Adiantou-se um lutador chamado Shala, e Krishna imediatamente chutou-o e quebrou sua cabeça. Um lutador chamado Torshala adiantou-se e foi morto da mesma maneira. Assim todos os grandes lutadores foram mortos por Krishna e Balarama, e os lutadores restantes começaram a fugir da Assembleia,
temendo por suas vidas. Todos os amigos vaqueirinhos de Krishna e Balarama aproximaram-se deles e congratularam-se com eles, com grande prazer. Enquanto tambores tocavam e eles conversavam sobre a vitória, os sinos de tornozelo de Krishna e Balarama tilintavam. Todo o povo ali reunido começou a aplaudir em grande êxtase, e ninguém podia calcular os limites de seu prazer. Os brahmanas presentes começaram a louvar em êxtase Krishna e Balarama. Só Kamsa estava de mau humor. Ele nem aplaudiu, nem ofereceu bênção a Krishna. Kamsa ressentiu o fato de tocarem os tambores pela vitória de Krishna e lamentava muito que os lutadores tivessem sido mortos ou fugido da assembleia. Ele, portanto, ordenou imediatamente que parassem de tocar tambores e dirigiu-se a seus amigos como segue: ordeno que estes 2 filhos de Vasudeva sejam expulsos imediatamente de Mathura. Os vaqueirinhos que vieram com eles devem ser saqueados e toda sua riqueza tomada. Nanda Maharaj deve ser preso e morto imediatamente por seu comportamento ardiloso. E o patife Vasudeva também deve ser morto sem demora. Também meu pai, Ugrasena, que sempre apoiou meus inimigos contra minha vontade, deve ser morto. Quando Kamsa falou dessa maneira, o Sr. Krishna ficou muito irado com ele, e num segundo deu um pulo até o palanque do rei Kamsa. Kamsa estava preparado para o ataque de Krishna, pois sabia desde o começo que ele seria a causa suprema de sua morte. Desembainhou logo sua espada e preparou-se para responder de espada e escudo ao desafio de Krishna. Enquanto Kamsa brandia sua espada para cima e para baixo e daqui para ali, o Sr. Krishna, o Supremo Senhor Poderoso, agarrou-o com muita força. A Suprema Personalidade de Deus, que é o abrigo de toda a criação, e de cujo umbigo de lótus se manifesta toda a criação, derrubou logo a coroa da cabeça de Kamsa e agarrou-lhe o longo cabelo com a mão. Ele então arrastou Kamsa de seu assento para o estrado de luta e jogou-o no chão. Então Krishna imediatamente montou em seu peito e começou a esbofeteá-lo muitas vezes. Só com os golpes do punho de Krishna, Kamsa perdeu a força vital. Para garantir a seus pais que Kamsa estava morto, o Sr. Krishna arrastou-o como um leão arrasta um elefante após matá-lo. Quando o povo viu isto, ouviu-se um grande som estrondoso de todos os lados, enquanto alguns espectadores expressavam seu júbilo, outros gritavam em lamentação. Desde o dia em que Kamsa ouviu que seria morto pelo 8º filho de Devaki, ele ficou sempre pensando em Krishna, com sua roda na mão. E porque tinha muito medo da morte, ele pensava em Krishna naquela forma 24 horas por dia, sem parar. Mesmo quando comia, quando andava e quando respirava. E naturalmente ele alcançou a bênção da liberação. É dito no Bhagavad Gita, Sada Tadbhava Bhavitaha. A vida seguinte vem de acordo com os pensamentos em que se está absorto na vida atual. Kamsa estava pensando em Krishna com sua roda, que quer dizer Narayana, que segura uma roda, búzio, flor de lótus e massa. Segundo a opinião das autoridades, Kamsa alcançou Sarupya Mukti depois da morte. Quer dizer, ele alcançou a mesma forma de Narayana, Vishnu. Nos planetas Vaikunta, todos os habitantes têm o mesmo aspecto físico de Narayana. Depois de sua morte, Kamsa alcançou a liberação e foi promovido para Vaikunta Loka. Deste exemplo, podemos entender que mesmo uma pessoa que pensa na Suprema Personalidade de Deus como inimigo,
consegue a liberação ou um lugar num planeta Vaikunta. Então, que dizer dos devotos puros, que estão sempre absortos em pensamentos favoráveis a Krishna? Mesmo um inimigo morto por Krishna obtém liberação e é colocado no Brahma Jyoti impessoal. Já que a suprema personalidade de Deus é todo bondade, qualquer pessoa que pensa nele, quer como inimigo, quer como amigo, obtém liberação. Mas a liberação do devoto e a liberação do inimigo não são a mesma coisa. O inimigo, em geral, obtém a liberação de Sayudhya e às vezes consegue a liberação Sarupya. Kamsa tinha 8 irmãos, liderados por Kanka, todos mais novos que ele. Quando souberam que seu irmão mais velho fora morto, eles se juntaram e correram para Krishna com grande ira para matá-lo. Kamsa e seus irmãos eram todos tios maternos de Krishna, irmãos da mãe de Krishna, Devaki. Quando Krishna matou Kamsa, ele matou seu tio materno, fato que está contra as regulações dos preceitos védicos. Embora Krishna seja independente de todos os preceitos védicos, ele só viola o preceito védico em casos inevitáveis. Kamsa não podia ser morto por ninguém mais além de Krishna. Por isso, Krishna foi obrigado a matá-lo. Mas quanto aos 8 irmãos de Kamsa, Balarama se encarregou de matá-los. A mãe de Balarama, Rohini, embora esposa de Vasudeva, não era irmã de Kamsa. Por isso, Balarama se encarregou de matar todos os 8 irmãos de Kamsa. Ele pegou imediatamente uma arma disponível, muito provavelmente a presa de elefante que ele carregava, e matou os 8 irmãos, um após o outro, assim como um leão mata um rebanho de veados. Krishna e Balarama assim confirmaram a afirmação de que a suprema personalidade de Deus aparece para dar proteção aos piedosos e para matar os demônios ímpios, que são sempre inimigos dos semideuses. Os semideuses dos sistemas planetários superiores começaram a despejar chuvas de flores, congratulando-se com Krishna e Balarama. Entre os semideuses havia personalidades como o Sr. Brahma e Shiva, e todos se uniram para mostrar seu júbilo com a morte de Kamsa. Houve toque de tambores e chuva de flores dos planetas celestes, e as esposas dos semideuses dançavam em êxtase. As esposas de Kamsa e de seus 8 irmãos ficaram aflitas com a repentina morte de seus esposos, e todas elas batiam na testa e derramavam torrentes de lágrimas. Chorando alto e abraçando os corpos de seus maridos, as esposas de Kamsa e de seus irmãos se lamentavam, dirigindo-se aos cadáveres. Nossos queridos esposos, vocês são tão bondosos e os protetores de seus dependentes. Agora, depois de sua morte, nós também estamos mortas, junto com seus lares e filhos. Já não parecemos auspiciosos. Por causa de sua morte, arruinaram-se todas as cerimônias auspiciosas que deviam se realizar, tais como o sacrifício do arco. Nossos queridos maridos, vocês trataram mal pessoas que eram impecáveis, e como resultado, foram mortos. Isto é inevitável, porque quem atormenta uma pessoa inocente deve ser punido pelas leis da natureza. Sabemos que o Sr. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é o Senhor Supremo e o supremo desfrutador de tudo. Por isso, quem despreza sua autoridade nunca pode ser feliz. E por fim, como vocês, encontra a morte.
Como Krishna era bondoso e afetuoso com suas tias, ele as consolou, tanto quanto possível. As cerimônias rituais, feitas depois da morte, foram supervisionadas pessoalmente por Krishna, porque ele era o sobrinho de todos os príncipes mortos. Depois de terminada esta tarefa, Krishna e Balarama soltaram imediatamente seus pais, Vasudeva e Devaki, que tinham sido presos por Kamsa. Krishna e Balarama caíram aos pés de seus pais e lhes ofereceram orações. Vasudeva e Devaki tinham sofrido tantas tribulações por Krishna ser filho deles. Era por causa de Krishna que Kamsa sempre lhes causava dificuldades. Devaki e Vasudeva estavam plenamente conscientes da posição elevada de Krishna, como a suprema personalidade de Deus. Por isso, embora Krishna tocasse seus pés e lhes oferecesse reverências e orações, eles não o abraçaram, mas só ficaram de pé para ouvir a suprema personalidade de Deus. Embora Krishna tivesse nascido como filho deles, Vasudeva e Devaki sempre tinham consciência da posição de Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 44 de Krishna, intitulado A Morte de Kamsa.